Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos orar a Deus. Elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor. Agradecer a Ele por todas essas coisas que tem permitido que nós possamos viver, os dízimos e as ofertas que todos entregam. Pai, eu celebro o Teu nome essa noite junto com os meus amados irmãos, nesta casa, casa de adoração, casa em que nos reunimos, Senhor, para pregar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para sermos, ó Deus, impactados pelo Espírito Santo que aqui opera. Meu Deus, que todos aqueles que se achegam a este lugar, meu Pai, possam verdadeiramente sentir-se, ó Deus, na presença do Espírito Santo. Porque o Senhor tem toda a liberdade no meio do Teu povo. Pai, obrigado. E te agradecemos por aqueles que puderam trazer nesse momento seu dízimo, a sua oferta, que jamais os falte, ó Pai, o alimento na casa, o pão na mesa, mas que acima de tudo, meu Pai, que jamais falte na vida desse amado irmão, dessa amada irmã, a Tua presença. A certeza, meu Deus, de vitória, porque assim como a canção falava, o Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou na cruz do Calvário e fez o seu sangue escorrer naquele madeiro, para que hoje, eu e meus amados irmãos tenhamos a liberdade de celebrar o Teu nome, de entronizar, que nós possamos estar verdadeiramente no centro da Tua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha operar em nós grandes coisas. Que nós possamos ser cada dia revigorados pela Tua palavra. Afasta de nós, ó Pai, os burburinhos externos. Afasta de nós, ó Pai, o procedimento que não é procedimento da Tua palavra. Meu Deus, aqueles que tentam nos levar por entendimentos outros, meu Pai, que seja repreendido em nome de Jesus, que prevaleça no nosso coração o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, que redime, que salva, que cura. Meu Pai, que o Senhor seja sempre o motivo da nossa alegria e o motivo do nosso louvor. E que a Tua palavra seja pregada tempo fora de tempo, e que nós possamos ter verdadeiro amor pelas almas que carecem do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Os irmãos vão se assentar. As crianças, por favor, venham à frente para nós orarmos, para que vocês possam participar do culto das crianças, culto da Igreja Kids ali. Amém. Glória a Deus. Os juniores também, os pré-adolescentes podem vir também, está aqui. Glória a Deus. Está vendo a necessidade da Igreja Kids, hein? Deus é bom, Deus é fiel. Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, nós liberamos a palavra de bênçãos, de unção sobre a vida das nossas crianças, dos juniores, dos pré-adolescentes. Ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor de todo o nosso coração pela vida dessas crianças. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja. Abençoe, Senhor, também todos os nossos professores, o nosso
projeto ali da Igreja Kids, que seja, ó Deus, uma bênção na vida de todos. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Glória a Deus. Lá embaixo nós vamos ter as classes, os professores. Deus é bom. Vamos ficar de pé só mais um instantezinho, por favor? Queria que você cumprimentasse as pessoas que estão ao seu lado aí. Diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos ali o Juvencio, Islane. Temos aqui também outros irmãos que nos visitam. A família de Adelmo está aqui toda. Adelmo e Lu, né? Estão com suas filhas aqui. Ana Paula, Juliana, Mariana, seu genro, todos os netos. Que bênção. Sejam muito bem-vindos, viu, Adelmo? Estamos felizes, gratos a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, queridos, amados. Louvado seja o Senhor. Tenha alegria de estarmos aqui celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias? Por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse texto. Deus colocou algo no meu coração para pensarmos nessa noite, adorarmos ao Senhor. Afinal de contas, hoje é um dia que o Senhor nos concedeu de estarmos em sua casa. Amém? Você veio com esse propósito, com essa finalidade de servir, de adorar o Senhor. Isaías 42, a partir do primeiro versículo. Isaías, pode ser na RA, não tem problema não. Deixa eu mudar a minha versão aqui. Deve ser atualizado. Então nós vamos ler juntos. Você que trouxe a sua Bíblia, se quiser tem um telão aqui. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, o pavio que fumega em outra versão. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Amém? Ainda vamos ler o texto de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1. Foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em uma outra versão diz: eu me alegro em ti. Vamos orar nesse instante? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvamos o Senhor de todo o nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença. E obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio único, exclusivo, de celebrarmos ao Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para Te adorar, Te bendizer, Te engrandecer. Nesta noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos. Eu estava meditando sobre esse tema tão interessante. A Bíblia vai falar diversas vezes sobre Jesus sendo esse Filho amado de Deus.
aquele que veio. Hoje pela manhã, interessante, a mensagem hoje pela manhã, proferida aqui pelo nosso querido irmão Tiago, ele falando sobre o Jesus que veio para nos resgatar, que veio aqui para nos tirar do poço, do fundo, do lamaçal. No judaísmo, essa expressão de que Cristo é o Filho de Deus ecoa, é o bat-kol do judaísmo. É a voz de Deus, que veio do próprio Deus, que vem do oráculo, do seu profeta, de um anjo. E algumas vezes, somente aqueles que têm que ser abençoados pela mensagem ouvem esta palavra, ouvem esta mensagem. Assim é comigo e com você. Muitos de nós estamos aqui, às vezes estamos tão intertidos com outras coisas que a gente nem presta atenção na mensagem verdadeira. A gente se preocupa com tantas outras coisas. Eu, como pastor, muitas vezes eu estou aqui e eu não canso de ver muitos irmãos sentados na hora da mensagem no celular ali, ó, mexendo, mandando mensagem, trocando. Tudo bem que talvez pode ser uma coisa muito importante, mas você pode segurar aí 40 minutos, 40, 30 minutos aí, um pouquinho, para você apreciar e receber esta mensagem que Deus tem para o seu coração. Deus quer falar ao nosso coração. Você crê? Deus fala. Hebreus vai declarar isso. Ele diz que muitas vezes e de muitas maneiras se falou, mas hoje nós ouvimos pelo próprio Senhor Jesus, Ele que veio, que nasceu, que experimentou desta vida. Então, eu pensei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com você acerca deste Cristo enviado, da sua missão, da sua presença em nós. Sabe por quê? Porque amanhã você vai voltar para o seu cotidiano, amanhã você volta para o seu dia a dia, e você precisa estar bastante forte, embasado, cheio de vigor espiritual para vencer as batalhas que você vai enfrentar amanhã, e depois de amanhã, e assim consequentemente, cada dia da semana. Então, Jesus, ele é tido como esse mestre, esse Deus Todo-Poderoso, que vem aqui nesta terra trazer a mensagem salvadora, a mensagem transformadora. No Salmo de número 2, no versículo 7, nós temos essa mesma afirmação. Esse texto diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo, né, está aqui fazendo a referência também à pessoa de Jesus. Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo, cheio do poder do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi levado, nesse texto de Marcos que nós lemos aqui, fala que quando Jesus entra no Jordão, não é? Lucas é o único evangelista que faz menção de que Jesus estava orando quando ele entra no Rio Jordão para ser batizado, e naquele momento ele recebe essa palavra, não é? A palavra que vem de Deus, o Espírito Santo descendo sobre ele de forma corpórea como aquela pomba, e de repente Jesus recebe essa voz: tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu me comprazo. Então, como filho amado do Senhor, eu preciso ser levado de forma clara, constante, a entender que o meu relacionamento com Deus perpassa pelo meu próprio relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo de Deus, todos os dias. Sim ou não? É esse ou esta interação, esta interatividade que você tem com Deus e com o Espírito Santo, que vai te levar em caminhos de muitas bênçãos na sua vida. Aí eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente pensar aqui. Primeiro, há um elo de ligação entre o texto de Isaías 42, que nós lemos aqui, falando acerca do Cristo vivo, do Cristo eterno, né? Do Deus Todo-Poderoso, aquele que viria, que foi predito pelo Senhor, a esta ligação com o texto lá de Marcos capítulo 11, que é um dos mais belos testemunhos de identidade da missão do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer? Um dia, Jesus chega na sinagoga da cidade de Nazaré e foi-lhe concedida a oportunidade, foi-lhe concedida a palavra. E o texto vai dizer que Jesus, então, abriu
o texto do profeta Isaías e ele leu aquele texto, não é um texto interessantíssimo, e ele traz e fala assim: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, trazer liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável da salvação do Senhor. Eu e você fomos alcançados por Deus, porque esta missão de Jesus, ela se concretiza todos os dias da nossa vida. Todos os dias, esta é a missão de Cristo em meu coração e no seu coração. Para que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Para que nós pudéssemos viver, louvarmos o seu nome, adorarmos a ele em espírito e em verdade e termos esta comunhão íntima com ele. Isaías anuncia séculos antes que o servo escolhido de Deus lá no Jordão, o qual o Pai faz essa identificação pública, este servo aqui do texto de Isaías 42 é Cristo Jesus. É aquele que veio, é a voz que desce do céu, não é, do Espírito Santo, confirmando que o tempo da promessa havia chegado. O Filho amado que se torna filhos e faz com que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Então ele foi apresentado pelo Pai. É como se ele fosse inserido no contexto. Eu não sei se você já percebeu em alguns evangelhos, quando Jesus, por exemplo, Jesus está naquele casamento lá em Caná da Galileia, e o texto diz que acaba o vinho. A gente gosta muito dessa passagem bíblica, não é? E Maria, então, a sua mãe chama: olha, acabou o vinho aqui, e ela diz para os homens: olha, tudo que ele falar para vocês, vocês devem fazer. E Jesus, então, chega em um determinado momento que ele diz assim para ela: ainda não é chegada a minha hora. Porque o que faltava naquele momento era nada mais, nada menos que a introdução do próprio Pai, anunciando que o Filho estava ali para cumprir com a promessa que fora feita anos e anos antes. Muitos anos antes. Então Jesus é apresentado àquele povo que estava ali. Talvez você diga assim: mas nem tinha tanta gente. Deus não está preocupado com isso. Nós é que nos preocupamos muito com essa questão de números. Tem que ter tantos, tem que ter não sei quantos, tem que ter tantas pessoas, não é? Mas Deus não se preocupa. As mensagens de Deus, elas são mensagens que ecoarão. Por exemplo, não canso de dizer isso, já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Deus gosta de coral. Lá no céu tem coral lá, viu? Lá no céu vai ter um coral lá fantástico. Eu mesmo quero estar lá cantando, com certeza, né? Não, Tiago? Chegar lá cantando naquele coral. Quando Deus apresentou o maior coral de todos os tempos, só tem um lugar dizendo que o coral apresentou aqui na terra. Foi no dia que Jesus nasceu e os anjos apareceram cantando no coral apenas para alguns pastores que pastavam numa montanha, no meio de uns cabritos, de umas ovelhas, e apareceu um coral de anjos. Já passou para pensar que coisa mais incrível? Um coral de anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz entre os homens de boa vontade, a quem os homens quer bem, porque na cidade de Nazaré nasceu o Salvador, que é o Rei Jesus. Deus tem uma maneira singular, especial de apresentar a sua palavra. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: Deus tem falado com você. Fala para a pessoa aí, no seu íntimo. Às vezes o que Deus fala para você sozinho, quando você está lá no seu quarto, no seu carro, onde você está, e aquele seja um momento tão especial, é muito mais importante às vezes do que aquilo que você já experimentou ou viveu. É aquela palavra de Deus em um momento significativo da sua vida e da sua caminhada. Está dando para entender, sim ou não? Então nós vivemos hoje, é o oposto, é um projeto totalmente diferente. Nós vivemos hoje em um mundo onde as pessoas procuram
identidade, aceitação, visibilidade, propósitos, engajamento, curtidas. Nós precisamos hoje de seguidores. Hoje uma pessoa é importante quando alguém diz assim: olha, ele tem 5 milhões de seguidores. Outro dia eu fui em um lugar, a pessoa perguntou meu Instagram, quando eu falei, ele olhou: olha, você tem tantos seguidores? Eu falei: é mesmo, nem sabia disso. Sinceramente, eu nem tinha olhado isso. Eu não estou preocupado. Tem gente que festeja, né? 10 mil, 5 mil, 50 mil, né? Porque hoje é uma necessidade. Mas o falar de Deus é algo que vai no seu íntimo, no seu coração. Deus fala com você individualmente. Deus vai até o fundo do seu coração para falar com você. E isso perpassa pela palavra. Quando eu e você pegamos a palavra, seja aqui uma palavra dessa física que a gente fala, ou no celular, ou muitas vezes ouvindo uma Bíblia, não é? Você receber uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus. No entanto, antes mesmo de Jesus realizar qualquer milagre público, antes de ensinar multidões, Deus faz essa declaração: tu és o meu filho amado, que eu tenho prazer em você. Puxa vida. Essa foi a maior de todas as inserções no mundo. Deus dizendo: esse é meu filho. É ele. É ele que vocês precisam ouvir. E essa declaração não apenas revela quem Jesus é, ela também revela como Deus vai trazer a salvação para a humanidade. Isaías anunciou esse momento centenas de anos antes, muitos anos antes. Ele está dizendo que Jesus é aquele servo escolhido, o servo cheio do Espírito, que andaria entre os homens com humildade, que cumpriria a vontade do Pai. Eu amo essa expressão. Ele não vai torcer a cana que está quebrada e nem vai apagar o pavio que fumega. Sabe o que significa isso? Deus não vai pegar você no momento da sua fragilidade e lhe moer, muito pelo contrário. Deus vai cuidar de você para que você seja trabalhado, renovado, restaurado e que você receba a graça de Deus dentro do seu coração. Esta é a missão de Cristo, não apenas um homem que entrou naquele rio, mas era o Deus vivo, materializado, encarnado, morando agora entre os homens. João vai fazer essa declaração lá no capítulo 1, versículo 14. João 1,14, ele diz: o verbo, aquele que é a palavra. Coloca na versão revista e atualizada, por favor. E o verbo se fez carne. Pense, o verbo, o Deus, aquele que é a ação, que tudo foi proporcionado. Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o sim, ele é o amém. Apocalipse vai declarar isso no capítulo 4, verso 11. E aí João está declarando que o verbo se fez carne. Essa carne habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, que nós vimos a glória do Pai, cheio da sua bondade, do seu amor, esse Deus unigênito que habita, e ele agora quer levar homens a se tornarem filhos de Deus. Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque existe algo muito diferente entre ser filho de Deus e ser apenas consumidor das bênçãos de Deus. Tem muita gente hoje que é apenas consumidor das bênçãos. Eu desejo, eu quero que Deus faça dessa forma na minha vida, etc. Não, não é assim. Deus quer que você seja filho, que você experimente, que você ande, levar homens a se tornarem homens e mulheres. O Pai, então, nos apresenta o seu Filho como servo perfeito. Isaías vai fazer essa declaração no 42:1, volta lá no texto, por favor. Ele vai dizer isso, né? Eis aqui o meu servo. Na segunda parte, o meu escolhido. E mais embaixo ele diz: em quem minha alma se compraz. É nele. Eu tenho esse prazer de tê-lo comigo, de andar, de tê-lo como Senhor da minha vida. Jesus foi escolhido desde a eternidade. Nada aconteceu por acaso. O homem estava lá no Éden, caiu,
pecou, e agora? Igual o Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Não tem essa história não, muito pelo contrário. Tudo já estava preparado. Ele foi desde o início do mundo conhecido como o Cordeiro de Deus. Por que alguém disse isso? Porque ele já estava preparado para que fosse levado como ovelha muda para o matador. Ele daria a sua vida. A cruz nunca foi um plano emergencial. Cristo era o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Vamos ler isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que Pedro vai falar aqui para nós. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Vira para o seu irmão aí, diga para ele assim: foi por amor a você e a mim. Por amor a nós. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais elegante, não é porque Deus olhou. Não havia beleza nenhuma em nós que atraísse a glória de Deus, a manifestação de Deus. Mas Ele vem para nos salvar. E esse termo aqui significa meu escolhido, indica alguém separado, exclusivamente para cumprir os propósitos que Deus havia preparado. Isso é muito forte. Quando Deus diz lá em Isaías, esse aí é o meu escolhido, quando a afirmação dos evangelhos, como Marcos declarando, esse é o meu filho, ele foi escolhido, Deus está simplesmente dizendo, ele foi separado, ele é o meu filho que foi separado. Veja aí antes, se a transmissão está tão boa quanto. Então, meu escolhido, meu filho escolhido, alguém separado. A nossa salvação nunca dependeu da iniciativa humana. Vira para o seu irmão, diga assim, ó, a sua salvação não depende de você. Acho que isso daí está para mim. É a nossa vida em Cristo. A nossa salvação não depende de mim nem de você. Não depende de você pagar promessas, de você morrer e reencarnar, não. A nossa salvação não depende de quanto dinheiro você tem, se você fez isso ou não. Basta você liberar, abrir o seu coração e dizer para Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Eu aceito como Senhor da minha vida. Deus nunca improvisa a redenção. Ele executa o plano eterno que Ele preparou. Esse é o propósito de Deus. E o Pai tem prazer no Filho. Porque Ele disse, é esse aí ó, que a minha alma se compraz. Sabe quando um pai fica orgulhoso do filho? Sabe quando o filho passou em um vestibular ou termina um curso, né? Essa semana eu recebi o convite de Kelly e a alegria estava estampada no rosto de Kelly, mas muito mais no rosto da irmã Teresa, né? Aí você fala, puxa vida, meu filho que concluiu um curso, que trabalhou, que desenvolveu. Imagine, Deus está fazendo essa declaração para as pessoas. Este é o meu filho, é o filho que eu amo, ele é o meu filho amado. O verbo aqui no original significa plena satisfação, aprovação perfeita. Jesus viveu uma vida totalmente agradável a Deus, ao Pai. É por isso que ele viveu para o Pai, é por isso que ele se manifestou, é por isso que ele orava dizendo, Pai, eu sei que tu queres, mas que seja a tua vontade. O Senhor vai ser glorificado aqui na terra, como o Senhor é glorificado no céu. Jesus viveu uma vida totalmente agradável ao Pai. Onde Adão falhou, Cristo venceu.
E a nossa aceitação diante de Deus, meus irmãos, não vai acontecer por causa da minha ou da sua perfeição. Muito pelo contrário, nós somos imperfeitos. Mas ela acontece porque nós estamos em Cristo Jesus. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor. Vira para ela aí. Essa daqui não vai aguentar, não, deixa aí. E ele vai dizer, vira para o seu irmão e diga assim: fomos aceitos do jeito que somos, como somos, mas transformados pela misericórdia de Deus em seus filhos. Transformados. E não é metamorfose, é metanoia. É você ser transformado. Metamorfose é quando vem lá a lagarta que vira borboleta. Mas a metanoia é uma mudança que sai de dentro para fora. Você continua sendo você, mas a mudança é completamente transformadora do seu jeito de ser, de falar, de viver, de existir, de suas relações interpessoais. Tudo isso muda. O pai encontra prazer no filho e quem está no filho participa dessa graça. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está no Filho? Vou perguntar de novo: você está no Filho? Então a graça de Deus está sobre a sua vida. Você é agraciado por Deus porque você está no Filho. Somos ligados, interligados com Ele, a oliveira verdadeira. E esse Espírito do Senhor então vem sobre ele, repousando, porque Deus declara lá em Isaías, diz: eu pus sobre ele o meu Espírito. E no Jordão, o Espírito vem agora como pomba. A missão começa debaixo de uma unção divina. Jesus não realiza seu ministério independente do Espírito. Interessante, não é? Nós temos um pouquinho de dificuldade de entender a teoria da Trindade. Até porque na Bíblia não existe assim uma formulação, mas existem os prenúncios, né, da Trindade. A gente usa algumas figuras de linguagem. Por exemplo, a água. Você tem 3 formas na água. Você tem a água gasoso, líquido e sólido. Quando é gelo, 3 formas em uma só distinção. Você tem o sol, por exemplo, né, que você tem a luz, o calor e a intensidade. 3. Você tem o ovo. Você tem a casca, a gema e a clara em um só. São 3 elementos que formam um. Isso aqui são apenas ideias muito singelas, básicas, humanamente, para que a gente tente compreender o que é a Trindade. Mas pode ter certeza que você e eu, nós nunca vamos entender 100%, só quando a gente chegar lá no céu. Isso aqui é para a gente tentar, assim, dar uma paliada assim, e, sabe, não, é como se fosse 3 aqui, mas, olha, é você entender que existe 3 pessoas distintas em um só Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E apesar de o Deus Filho estar aqui, ele poderia simplesmente dizer assim: não, eu não preciso disso, eu não preciso viver dessa forma, eu sou Deus, então eu posso. Não, ele se sujeitou até mesmo a isso, pastor Silvio. E ele recebe a presença do Espírito, ele é batizado com essa presença do Espírito, ele vai viver. Os evangelistas vão fazer essa declaração, que Jesus, ele andava por toda a Judeia, curando, pregando, cheio do Espírito Santo, cheio de virtude, cheio de graça. Não existe serviço eficaz sem você e eu dependermos do Espírito Santo, irmãos. Você e eu somos dependentes totais do Espírito Santo. Quem pensa que está vivendo sem o Espírito Santo, está igual o rabo de lagartixa que foi solto lá. Está tremendo lá, pensando que está vivo, mas já está morto lá, não tá valendo de nada. Daqui a pouco vai parando e morreu, já era. Você e eu, nós temos que viver essa interatividade com o Espírito Santo. Quando você sair daqui, quando você for amanhã trabalhar, quando você acordar, não é? Aí você tem que dizer: Senhor, bom dia, Espírito Santo, estou aqui, estou preparado para que o Senhor possa me usar e para que eu possa viver na tua
dispensação para ter um dia proveitoso, uma semana abençoada, para que a minha vida seja o reflexo da glória de Deus. E é assim que tem que funcionar. O chamado de Deus sempre vem acompanhado da capacitação de Deus. Deus vai te capacitar. Fala para seu irmão assim, ó, quem vai te capacitar para viver uma semana abençoada é o próprio Deus na sua vida. É Deus. Tiago vai dizer, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai realizar esta missão diferente. Isaías descreve um Messias completamente diferente de todas as expectativas daquela época. Até mesmo seus discípulos pensaram que Jesus viria para ser um líder político. Quando que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Quando que o Senhor vai nos libertar aí da opressão romana? Quando que o Senhor vai fazer isso? Quando que isso? E eles ficavam o tempo inteiro e Jesus disse assim, olha, vocês não estão entendendo nada. O meu reino não é deste mundo. O meu reino já está em vocês. Quando vocês olharem um para o outro, você vai dizer assim, o reino de Deus é chegado, ele já está em você, é uma mudança íntima. Meu querido, não adianta ser membro de uma igreja, ter uma carteirinha, ser aceito numa assembleia, se você não vive a vida comum do Espírito de Deus dentro do seu coração. O mais importante é você viver Cristo, resplandecer a glória de Cristo, é você dizer para as pessoas através do seu testemunho, através do seu amor, através da sua vida, que você é um servo de Deus. Que as pessoas podem contar com você. Que você vai amar independente da situação. Que você vai viver independente da situação. E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo. Porque Paulo, eu até comentei isso essa semana com alguém, nem me lembro. Paulo, um cara cheio de conhecimento. Um cara cheio de tanta cultura. Pedro vai dizer isso, ó, Paulo, o irmão Paulo é muito maior, muito mais sabido do que eu aí. Tem entendimento, tem conhecimento de tudo. Pedro fez essa declaração. E Deus pega Paulo, envia Paulo para ser um missionário. Paulo apanha. Paulo enfrenta a ferocidade do mar, naufrágios, prisões, fome, perseguições. Tudo isso por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente não quer nem ter uma unha encravada, e eu sei o que é ter unha encravada. Pode ter certeza. Já sofri muito com esse problema de unha encravada. Às vezes a gente fica, minha unha, meu pé, não sei o quê. Sofrer. E Paulo termina no fim da sua vida, ele fala, diz uma declaração que para mim é uma das mais lindas, ele diz, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago em meu corpo. Eu falei isso quarta-feira aqui. Lembra quando Paulo foi preso com Silas, e a Bíblia diz que Paulo foi açoitado. Mas é açoite mesmo, bater com varas nas costas. E Paulo estava todo ferido ali, machucado, e à meia-noite diz o texto que Paulo estava fazendo o quê? Reclamando, brigando com Deus, quebrando barraco lá na prisão. Foi assim? O que Paulo estava fazendo? Louvando e cantando louvores a Deus e glorificando a Deus. Aí acontece aquele terremoto, as cadeias dos presos se abrem, o carcereiro queria se matar, Paulo diz, calma, está todo mundo por aqui, e ele disse, o que é que eu preciso fazer? Ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele homem recebe a mensagem de Jesus, leva agora Paulo para a sua casa, e sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele chegou lá, ele foi lavar os vergões que estavam nas costas de Paulo. Imagina, Paulo todo machucado, o cara está lá lavando. Ele mesmo devia ter batido em Paulo.
Agora ele se converte e ele vai lavar as costas, e Paulo estava ali glorificando e adorando ao Senhor e pregando com alegria para aquele homem. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender, esta é a missão. Eu não estou dizendo que amanhã você tem que parar ali na rua, tirar a roupa e falar assim, pode me bater, galera. Não é assim não. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa simplesmente viver a sua vida com graça, misericórdia, bondade, fidelidade de Deus, andar em novidade de vida. E aí, Isaías vai dizer que ele não ia pisotear quem já está quebrado. A cana esmagada representa vidas destruídas. Jesus se aproxima dos pecadores. Jesus se aproximou dos leprosos. Jesus restaurou mulheres rejeitadas. Jesus chamou os publicanos para perto de si. Jesus alcançou os menos favorecidos, os cegos, as pessoas que estavam abandonadas por todos naquele momento. Cristo não descarta aquele que está quebrado. Jesus não descarta você que está sofrendo ou que sofreu ou que está no processo do sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus vem até você para trazer a graça dele, para te envolver na graça dele, para cuidar de você. É como um pai que vê o filho lá dormindo e nos dias não é mais frio, vai lá com um cobertor e cobre. Mesmo que ele sabe que daqui a pouco a criança vai se espatifar e a coberta vai soltar. Ele vai lá e cobre. E depois ele torna a cobrir de novo. Ele é o Deus que cobre a sua vida com a sua graça e com o seu amor. Que te alcança. Onde o mundo vê fracasso, Deus enxerga restauração. Deus quer restaurar você nessa noite. Deus quer trazer sobre a sua vida uma unção poderosa de vida, de renovo. Deus quer fazer dos cacos um novo vaso de unção, de graça, de óleo que virá sobre a sua vida. E você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mesmo uma fé pequena, mesmo um pavio que já foi aceso. Esses dias eu ouvi um cara falando uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que a lamparina, falando daquela música, nossas lamparinas estão acesas, ele dizendo assim, a lamparina acende o pavio, mas na verdade ali o que acende o pavio não é o pavio em si, é o que está dentro, é o óleo. Pega na mão do seu irmão e diga assim, que haja óleo na sua vida, que haja óleo do Espírito sobre o teu coração, que você possa mover-se no sobrenatural de Deus e que o óleo de Deus seja derramado sobre a tua vida. Mesmo um coração cansado, Jesus fortalece. Tem algum coração cansado aqui? O meu está cansado. E eu peço, Jesus, me fortaleça. Me anima, Senhor, me dá um fôlego novo. Pedro cai. Cristo vai lá e restaura Pedro. Tomé duvida. Jesus vem e recebe e disse, vem cá, Tomé, coloca a tua mão aqui. Eu duvido muito que Tomé colocou a mão. Eu duvido. Vem, Tomé, coloca a tua mão aqui, ó, vê se não sou eu. Eu duvido. Agora quem está duvidando sou eu, não é nem Tomé. Porque ele viu Cristo. Cristo recebeu. Vira para o seu irmão e diga assim, quem permanece diante de Cristo nunca é abandonado. Você pode ser abandonado pelo mundo, pelas pessoas, pela sua família, por todo mundo. Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Sabe uma coisa que me chama a atenção, é que Deus ele vai trabalhando no nosso íntimo ao longo da nossa história, da nossa jornada. Hoje eu falei com a minha esposa, falando, né? Estava vendo essa semana, hoje faz 8 dias que a gente fez o casamento lá do Robert e da Ana Catarina, e eles lá na praia, e fazendo aquelas fotos,
E eu falei assim, imagine daqui a alguns anos, quando eles olharem para aquela foto, falar, ó, como é que eu era magrinho. Olha como eu era. Olha como eu estava. E olha agora, e olha isso, e olha aquilo. Meu Deus, os cabelos, né? E a gente vai se vendo como a gente vai mudando ao longo da história da gente, né? Mas Cristo, Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe como você é. Deus não está esperando, Deus não tem colocado uma expectativa sobre você maior do que você possa dar. Sabe por quê? Porque Deus já te conhece, querido. Ele já sabe como é que vai ser o final da história aí toda. Nós é que vamos no processo. A gente vai caminhando no processo, mas Deus já tem tudo planejado, já está tudo pronto, tudo preparado. Você entende isso? Diga amém. A graça de Deus vai alimentar a menor chama de esperança que tiver ainda. Se tiver uma fagulha, aquela fagulha pode se transformar em uma grande chama. Deus vai renovar o seu coração. Mas Senhor, eu estou tão quebrado, eu fui tão solapado, eu fui tão moído pelas circunstâncias, pela vida, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas perdas que eu tive. Oh meu Deus, como isso é difícil. Mas eu digo para você, meu irmão, que todo esse trabalho foi um processo de Deus para trabalhar e lapidar você. Você não seria a mesma pessoa sem esse projeto de Deus passando no seu coração todos os dias. Essa lapidação e sofrimento. E aí a Bíblia diz que todo sofrimento e todos os problemas que a gente passa nesse mundo não são dignos de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em você, é Cristo em mim. É a vida em Cristo, é o agir de Cristo, é o trabalhar de Deus, é a maneira do Senhor. E a gente só está vivo hoje porque Deus tem nos sustentado. Que a vontade de dar, meu irmão, que dá muitas vezes é de sair assim, olha, sem lenço e sem documento. Mas você fala assim, aí vem a graça de Deus e te alcança. E vem o poder de Deus e te traz para perto e diz, calma filho, calma filha, eu estou com você. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Deus que tenho te sustentado todos os dias. Às vezes as pessoas olham para você e pensam que você está bem. Olha para você, vê você todo arrumado, bonito, você fala assim, oh, que pessoa maravilhosa, mas muitas vezes não sabe quanta dor, quanta lágrima, quanto sofrimento você tem enfrentado, mas Jesus te conhece. Eu queria te pedir um momentinho, fique de pé aí, por favor. Se você puder, dê um abraço em alguém aí, diga assim, olha, Deus está com você. E esse abraço que eu estou te dando aqui é o abraço de Jesus na tua vida. Faça isso. Não deixa ninguém sozinho aí não, vai lá, abraça. Diga assim, ó, Jesus está te abraçando através de mim, eu estou aqui te abraçando. Aleluia. Amém? Pode se sentar? Foi só um momento aqui, eu senti no meu coração de você receber esse abraço de Deus. Oh, glória. Anderson, vamos trocar aqui, ó. Voltar para o outro. Amém. Agora pegue na mão dessa pessoa e diga para ele assim, a sua missão vai produzir verdadeira justiça de Deus na sua vida. Amém? Pode se assentar. É a justiça de Deus. A palavra justiça, lá no original, é um governo reto, onde tudo precisa acontecer segundo os ritos e os ditames de Deus. Oh, meu irmão, às vezes a gente acha que vai resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas não é assim que funciona, não. É Deus que vai trabalhar em você. É Deus trabalhando em você, Deus trabalhando em mim. Cristo não veio apenas resolver problemas terrenos. Sabia disso? Você era muito fácil, né? Cristo veio
primeiramente, vira para o seu irmão e diga assim: Deus em Cristo não veio resolver problemas terrenos. Primeiro, ele veio reconciliar pecadores com Deus. Primeira coisa que ele fez. Outra coisa, a justiça de Deus vai alcançar todas as nações. E isso perpassa por cada um de nós, pela nossa missão, pelo nosso comprometimento. A maior necessidade da humanidade não é uma mudança social, mas é a reconciliação com Deus. No dia que toda a humanidade for reconectada com Deus, é por isso que a Bíblia diz que quando tiver pelo menos um, de cada tribo, raça, língua e nação, Jesus vem. Porque Deus quer reconectar toda a humanidade. E esse reconectar tem que ser algo muito profundo. E essa justiça de Cristo vai transformar o nosso coração, vai alcançar a nossa vida e vai nos preparar para a missão da nossa vida agora. Agora sim nós vamos ficar de pé para a gente encerrar. Jesus é o servo que Isaías anunciou, amém? É o filho amado que foi declarado pelo Pai. É o Cordeiro que morre pelos nossos pecados. É o Senhor que ressuscitou e que vive para todo sempre. A sua missão foi completa, porque somente Ele pôde fazer esta reconexão entre o homem e Deus. Esse religare que o homem tentou através da religião. Nele vamos encontrar perdão, adoção, nova vida, esperança e vida eterna. Isaías viu o servo. João Batista viu o cumprimento deste servo de Deus chegando. O Pai confirmou do céu. O Espírito ungiu o Filho. E a cruz revelou a profundidade deste amor. O amor de Deus. Tem uma música que sempre mexeu muito comigo. Ela diz assim: eu jamais saberei o preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós não temos noção. Nós não temos ideia. A gente vê filmes, a gente... Lembra daquele filme The Passion? Que o Mel Gibson lançou, A Paixão, né? Teve gente que morreu no cinema. Tamanha a dor que sofreu, a agrura que percebeu ali do sofrimento de Cristo. Mas nós não temos nem noção do que foi Jesus, sem pecado, entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. E a voz declarou: tu és o meu filho amado. Você sabia que essa mesma voz está nos convidando nessa noite a nós nos reconectarmos com Cristo Jesus? Feche os seus olhos por um instante. Faça uma análise no seu coração. Deus, como é que está a minha vida contigo? Verdadeiramente eu sou teu filho, sou teu servo. Eu não estou dizendo se você é batista, presbiteriano, católico, se você... Não estou perguntando nada disso, estou perguntando se você tem convicção, se você tem esse mover do Espírito de Deus dentro do seu coração. É a mesma unção que Cristo está nos convidando e dizendo assim: venha, filho, entra na minha família, entra na minha casa, venha. Foi o texto que foi lembrado aqui hoje pela manhã: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo também. O Deus que tem muitas casas preparadas para mim e para você. Aleluia. A maior transformação do Evangelho não é apenas mudar comportamento, mas é mudar nossa
posição diante de Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu viver diante de Deus? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Declare para Ele nesse momento. Diga: Senhor, estou aqui. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Mais uma vez, eu não mereço, declare. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. O amor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer, então erga suas mãos. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, declare para ele, diga: Filho do homem, que libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, declare. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Ainda com seus olhos fechados, só um minuto. Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus está te convidando para você vir para essa família linda que é a família de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que entrega a sua vida para Jesus, diz: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu peço que todos fiquem com os olhos fechados, que é para não constranger ninguém. Tem alguém aqui nesse momento que decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Talvez você já foi membro de uma igreja, batizou, se afastou por algum motivo, por tantas situações. Nessa noite é noite de você se reconciliar com Ele, com o Senhor. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? Basta você levantar a sua mão e dizer: Pai, eu entrego a minha vida para o Senhor. A partir de hoje eu entrego a minha vida. O que Deus vai fazer com você, meu irmão, aí agora é outra história. Mas Deus simplesmente deseja que você se entregue para Ele. Tem alguém aqui que faz isso nessa noite? Aleluia. Filho do homem, vamos declarar: Filho do homem, que libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu
posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Para terminar, para te adorar, declare para Ele que você veio aqui adorá-lo. Diga: Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar a tia Dé para vir aqui à frente. Tia Dé fez aniversário ontem. Tia Dé. Samara, cadê Samara que fez aniversário ontem também? Tem mais gente que fez aniversário essa semana aí. Me ajudem aí, gente. Sueli, tá ali escondidinha. Vamos aqui. Quem mais fez aniversário essa semana? Eu recebi aqui um pedido de oração. A gente vai orar primeiro pelos aniversariantes, depois a gente vai orar também por alguns pedidos de oração aqui. Aí, vamos estender as nossas mãos aqui para frente e abençoar. Tá bom. Senhor, nós queremos liberar sobre a vida das tuas filhas a bênção do Senhor. Sobre a vida da tia Dé, Samara, Sueli, de outros irmãos que estão aniversariando, que o Senhor possa continuar abençoando suas vidas com graça, com a unção do teu Espírito, dando a eles, ó Deus, a capacidade, a direção do teu Espírito nas suas vidas a cada novo dia que vem pela frente. Obrigado por tudo, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, aleluia. Eu recebi aqui um pedido de oração, que a sogra de Mariana, a mãe da sua sogra, está na UTI. A irmã Zene, é isso? 91 anos. Zeni está lá e está precisando da nossa oração. Está na UTI, está precisando das nossas orações. Também quem está indo viajar agora à noite para São Paulo, continuar o tratamento lá essa semana toda, é o Mauro. Oramos por ele hoje pela manhã e a gente vai continuar em oração pela vida do Mauro também, na oração final aqui, e pela sua vida, pela sua casa, para que Deus te dê uma semana muito especial. Nós temos alguns avisos rápidos aqui. Hoje, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a nossa vigília de oração a partir das 21 horas. É para a igreja toda, é para você vir orar. Pode cortar o violão aqui, por favor, Anderson? E aí nós vamos estar aqui orando a partir das 21 horas. Então, quero convidar a igreja para estar aqui, para a gente orar junto aqui, buscar a presença do Senhor a partir das 21 horas. O Congresso dos Jovens vem aí, o mês de agosto, pelo calendário batista, é o mês da juventude. Então, o Congresso, no mês de agosto, vai ter todo um projeto aí com a juventude. E no último domingo do mês, 29, é sábado e 30, domingo, acontecerá esse congresso que é Pode o Jovem Purificar o Seu Caminho? Nos dias atuais, então nós vamos ter aqui o Elias Coqueiro, o pastor João Lucas, que esteve pregando aqui outro dia, o pastor Everton, o Josué Novaes, que vai estar aqui também, e o Ministério Benai Elohim. Então eles estarão aqui. Vai ser um momento de muitas festas aí, em nome de Jesus. Tem mais o que aí? Tem hoje a cantina da pizza, que vai ter agora lá, vai ter uma pizza aí, não é? Cantina beneficente. Você pode pegar a pizza, pode levar para casa ou comer aqui, para você abençoar aí o Ministério de Ação Social da igreja. Meus irmãos, deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu estava conversando com o Fábio ali há pouco, a gente vai ter que montar uma reunião aí daqui uns dias, sobre a questão da igreja Kids. Os irmãos sabem que nós compramos esse terreno aí alguns anos atrás. Deus fez um milagre através desse terreno. A gente comprou o terreno e apareceu uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu vou pagar o terreno todo. E a pessoa pagou durante o período, pagou o terreno todo. A igreja
só entrou com a entrada, na época foi 10 mil e o restante ele pagou o terreno todo. Essa mesma pessoa é quem está pagando pelo muro. Então ele agora está fazendo o muro aí, o muro ficou por 70 mil reais, tem um muro de arrimo que está sendo feito aqui, nós já estamos preparando, já mandamos fazer também o portão, e aí nós solicitamos aí, não é, fazer o projeto arquitetônico da Igreja Kids. Então o projeto está ficando muito bonito, né? Eu, se fosse em outros tempos, já tinha mostrado aqui para vocês, mas eu não vou mostrar não. Porque ainda não está ainda no 3D, só está na planta baixa, ele está mostrando como é que a gente vai fazer. Nossa ideia é, daqui dessa parte onde sobe aqui a rampa, daqui até o final lá, nós vamos destruir toda essa parte, quebrar tudo, e vamos arrumar tudo, organizar tudo, vai ter salas na parte de baixo, recepção, parquinho infantil, vai ter uma sala onde as mamães que amamentam, vai ter lá uma sala específica para amamentação, vai ter cantina com cozinha, banheiros próprios para as crianças, né? Vai ter também, a gente já tem um programa da igreja que o pai deixa a criança, tem lá um código, um número, que se precisar, solicita, a gente coloca aqui, então tudo isso já está sendo gerado para a gente preparar. E na parte de cima, a gente vai bater uma laje, vai ter uma laje, então nós vamos ter um salão, que vai ter aproximadamente 150 e quase 160 metros quadrados vai ser o salão para as crianças. Já pensou? Muito grande. Só para vocês terem ideia, lá embaixo a gente tem em torno aí de uns 80, vai ser quase o dobro daquele salão que a gente tem lá embaixo, em cima, e vai ter ainda uma sala de oração que a gente vai ter lá com janelas voltadas para a cidade. Eu pedi para que acontecesse isso, para a gente orar pela cidade ali, nosso cenáculo de oração, não é? E a gente vai ter tudo isso. Mas tudo isso vai depender, olha para o seu irmão aí, fala assim, depende de você e de mim. Só depende de nós, a gente precisa acreditar nesse projeto, levantar as nossas mangas e trabalharmos por isso tudo. O patrimônio é da igreja, o projeto é da igreja. Eu fiz até, estava conversando com o pastor Silvio, com o empreiteiro aí, eu falei com ele assim, vamos pensar no passeio. Aí a gente fez um passeio, projeto, né? Da ponta do estacionamento aqui, subindo aqui tudo, até chegar lá no final, onde vai ser a Igreja Kids. Deu 82 metros de passeio, ou seja, a igreja está com 82 metros de comprimento lá do terreno até chegar aqui. E aí a gente preparar tudo, colocar iluminação, a gente quer abrir uma porta aí para trás, a gente quer fazer dessa rua aí, pavimentar isso aí, organizar tudo. Então, muitos projetos. Mas eu quero que você deixe isso ser gerado no seu coração. Não é? Que Deus possa abençoar e que a gente possa viver isso e ver as nossas crianças. Essa é uma semente que a gente vai estar plantando. Eu quero profetizar que dali sairão os novos pastores, missionários, os músicos, né? As crianças terão lá o telão. Esse projetor aqui mesmo, já comprei ele enquanto o outro não volta, para a gente já colocar lá um telão de boa qualidade para as crianças, ar-condicionado, salas bem organizadas. As salas vão ter mais ou menos, cada sala, 25 metros quadrados, 5 por 5, são salas amplas, salas gostosas, as crianças vão chegar ali. Eu até falei com ele, não pode ter nada de descaído, eu quero que seja tudo retinho, a gente vai ter que compactar, porque para a criança ficar tudo muito bem feito, muito organizado. Então, a igreja merece esse projeto. Você, com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, a gente trabalhar junto para que a gente possa ver a obra do Senhor aí crescendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Vou pedir o pastor Silvio aqui para estar orando, impetrando a bênção apostólica, e aí você, no final, vai abraçar seus irmãos aí para a gente poder sair. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmão. Curve a tua cabeça, Pai, querido e amado Deus, soberano Senhor. Agora, Pai, leva-nos em paz. Seja uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Guarde aqueles que estarão em viagem, ó Pai, deslocando para outra cidade, outros lugares. A tua boa mão seja sobre o teu filho, tanto na ida quanto na volta. Ó Deus, chegue em paz, cumpra todo o propósito ao qual, ó Deus, essas viagens está exigindo, o Pai está pedindo nesta hora.
e a todas as famílias aqui reunidas, Pai. A tua bênção seja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, a coinonia do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ide em paz.